Arthur, se apresenta aí para a galera. Maravilha. Bom, então vou agradecer novamente o convite de participar da live com você e falar para a sua audiência. É uma honra enorme para mim poder falar para a audiência sua que tem consumido cada vez mais o material de educação financeira e planejamento. Como você falou, meu nome é Arthur Farache, eu sou CEO e cofundador da Hust Capital, que é a plataforma líder de investimento em ativos reais da América Latina. Então, a gente já originou aí mais de 400 milhões de reais em investimentos nessa classe de ativo. A gente tem mais de 2.500 investidores em 6 países diferentes, não só aqui no Brasil, não só aqui na América Latina, mas tem investidor dos Estados Unidos, Portugal, Japão, Bruxelas, tem investidores de 6 países diferentes que investem conosco. E como eu falei antes, a ideia da Hust surgiu porque os sócios fundadores trabalharam no mercado financeiro e a gente viu que, de certa forma, o mercado financeiro se distanciou das pessoas e monopolizou o investimento. E a gente, na verdade, viu o que a gente percebe? Que investimento todo mundo sabe fazer de uma maneira ou de outra, faziam nos seus nichos lá atrás, e isso se perdeu, né? Porque o mercado financeiro só transfere risco, ele não cria valor, não cria riqueza. Então a nossa ideia foi, vamos criar uma plataforma em que a gente possa disponibilizar diretamente para o investidor de varejo, operações que estão na economia real, que hoje, quando chegam, ou chegam para uma classe muito seleta de investidores, digamos, do private, investidores multimilionários, ou quando chega para o investidor de varejo, tem tantos intermediários que o investidor entra só tomando risco. O upside, a rentabilidade acaba ficando no meio do caminho por conta de tantos intermediários. Então, olhando isso, foi que os nossos sócios lá em 2017 decidimos criar a Hust Capital, muito baseado na experiência americana de fazer investimento em processo judicial. Beleza. Ô, Arthur, como é que foi essa experiência aí do modelo americano? Você foi para os Estados Unidos, você estudou lá, você trabalhou. Como é que você copiou esse modelo aqui para a gente? Eu não estudei lá, mas a gente foi diversas vezes para lá a fim de entender melhor o modelo. O que aconteceu mais ou menos com a parte de litigation finance, tem vários nomes esse negócio em inglês, né? Tem legal finance, litigation finance, litigation fund, tudo é mais ou menos a mesma coisa. Então, nos Estados Unidos, assim como no Reino Unido, em 2005 foi legalizado, foi legitimado que você pode fazer investimentos em ativos judiciais. A boa e velha compra e venda de processo judicial, que aqui no Brasil, desde muito tempo, a gente conhece que há um mercado de vou comprar um precatório, vou não sei o quê. Alguns advogados fizeram fortuna nesse mercado. Alguns advogados, inclusive, compram e negociam créditos judiciais privados contra bancos, multinacionais, seguradoras. E esse negócio nunca, quando começou a ser mais estruturado e institucionalizado, acabou que os grandes bancos, os grandes fundos de investimentos fazem isso de maneira a ser um clube bem privado, né? Poucos investidores, isso não chega para o investidor pessoa física na ponta. Quando chega, são tantos intermediários que acaba com a rentabilidade. Então, a gente olhou o que estava funcionando lá nos Estados Unidos. Isso, como eu falei, foi em 2005 que esse tipo de negócio foi legitimado pela Corte Superior lá do Reino Unido. Também foi na mesma época nos Estados Unidos. E aí começaram a surgir várias empresas que fazem aquisição de carteiras de crédito judicial. E aí, depois de 2008, com a crise, foi que ficou cada vez mais evidente, Peterson, que ter uma parte do seu portfólio alocado em ativos que são descorrelacionados com a Bolsa é importante, né? Porque se tudo vai mal, você tem que ter alguma coisa que é descorrelacionada, que não vai tão mal assim para te proteger.
Então, a ideia é essa, é trazer ativos que são descorrelacionados, que estão diretamente na economia real. Tá. Basicamente, vocês compram dívidas judiciais, né? A gente trabalha com 3 ativos diferentes. Eu sou responsável pela estratégia de ativo judicial, né? Então, tanto ativo judicial, é bom falar que tem 3 diferentes, ou tem 2 diferentes classificações. Uma é ativo judicial público, que vai virar precatório, etc., que é alguma ação judicial contra um ente público, né? Estado, município, União, autarquia ou fundação. E tem as ações judiciais privadas, que são contra indivíduos ou pessoas físicas. Então, você tem essas 2 classificações. Eu sou responsável pela estratégia dentro da empresa. A gente tem um sócio, Leonardo, que cuida da estratégia com ativos imobiliários. Então, desde incorporação, desde aluguel, compra de imóvel para aluguel, desde compra de imóvel com estressado, né, de leilão. Então, esses ativos imobiliários mais diferentes. E a gente tem o Luiz Coutinho, que cuida da área de ativos empresariais, que nada mais é, Peterson, que nada mais é que crédito para pequena empresa, né? Então, a gente olha uma pequena empresa e vai lá, pega algum ativo em garantia, uma máquina, um carro, um caminhão, e aí dá o crédito para a empresa. Entendi. Me diz uma coisa, Arthur, como é que o pequeno investidor, pessoa física, consegue ganhar dinheiro com isso? Ele tem que ter um patrimônio inicial para investir com vocês? E quanto tempo esse dinheiro tem que ficar na Rust Capital? É muito boa pergunta. Bom, a primeira coisa é que assim, a gente não quer que o investidor coloque todo o seu patrimônio nas nossas operações, nos nossos investimentos. Por quê? Porque elas não têm liquidez, né? A característica principal de investimento em ativo alternativo a liquidez é menor. Então, o que a gente acredita que seja uma fórmula interessante é que, a depender do perfil de risco do investidor, o investidor aloque de 10% a 30% da carteira, né, depois da reserva de emergência. Então, você colocou sua reserva de emergência em algum ativo bem líquido, e aí sobrou algum dinheiro, né? Você tem lá, ou bastante dinheiro, e aí você vai alocar um pouco em renda variável, um pouco em renda fixa, e, a depender do seu perfil de risco, de 10% a 30% em ativos alternativos, ou como a gente gosta de chamar, ativos reais. Então, depois que você fez isso, o investimento mínimo na plataforma é de 10 mil reais. E aí muita gente pergunta assim, né? Já vai ser sua próxima pergunta. Pô, mas vocês não querem democratizar o investimento? E aí a gente pensou bastante sobre isso, a gente pensa até hoje bastante sobre isso. Por que se a gente poderia diminuir de 10 mil reais para R$1.000 ou para R$100? E aí 2 coisas nos fazem crer que a gente está no caminho, que a gente não consegue diminuir esse valor agora. Primeiro que a gente quer que o valor seja um valor relevante na vida da classe média alta, que seja, para que o investidor se importe em estudar alguma coisa, em sentar a bunda na cadeira e tentar entender o que é o nosso investimento, né? Então, se for R$100, se for R$1.000, você vai botar o dinheiro, vai ver o que vai acontecer, você não vai se estudar, você não vai estudar tanto, você não vai se inteirar tanto com o assunto. Então, a ideia de ser um valor um pouco maior é justamente para isso. E, em segundo lugar, que também não deixa de ser importante, nós somos uma empresa pequena que a gente gosta de dar atenção para os nossos investidores. A gente gosta de tratá-los pelo nome. A gente tem poucos investidores aqui, a gente tem hoje um pouco mais de 2.500 investidores, não é muito. A gente fala com eles no grupo de Telegram todos os dias. Aliás, isso é uma novidade. E para conseguir fazer isso e ficar próximo, né, e os custos não escalarem tanto, a gente não consegue fazer isso para milhões de investidores. Então, hoje a gente tem que deixar a barra um pouquinho mais alta para ter condições de dar esse atendimento de mais qualidade, um atendimento mais próximo. Se tiver dúvidas, encaminha lá para o nosso e-mail ou escreve nos comentários. Se eu não souber, eu reencaminho para o Arthur e a gente vai ajudar vocês aí. Valeu, Arthur. Um abraço. Um abraço.